Mokuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve. Um bom início de noite para todos e todas. Eu vou começar hoje dando os meus recados para não atropelar no decorrer da live. Aqueles que desejarem falar suas cidades, podem ir falando no decorrer que eu vou marcar hoje e lerei ao final. As pessoas que porventura desejarem ou gostariam de fazer alguma pergunta, o façam no decorrer da live, que nós também faremos no final. Não precisa aguardar até o último instante, porque isso tem causado uma diferença nesse time aqui entre nós e vocês. Bom, hoje não tem como não falar do Dia Internacional das Enfermeiras e dos Enfermeiros. Eu quero desejar a eles toda a felicidade do mundo e dizer muito obrigada. Em especial, uma enfermeira querida da minha comunidade, Luana Palma, que trabalha em um posto de saúde, numa zona de São Paulo, onde as pessoas são extremamente necessitadas. Minha filha, deixo aqui o meu profundo e sincero abraço a você e que ele seja extensivo a todos os profissionais que atuam na enfermagem. Sem eles seria impossível, principalmente quando nós nos deparamos com estes números. Gostaria de dizer que hoje, no dia de hoje, nós temos 4.324.274 pessoas contaminadas por este vírus no mundo. E é interessante que, se compararmos a minha primeira live em que eu citei estes números, no dia 18/3, nós tínhamos 191.000 pessoas. Logo, nós tivemos um aumento de 1.273% no número de casos. Há 49 dias atrás, tínhamos 191.000 pessoas e hoje passamos de 4.300.000 pessoas. Não é uma gripezinha. Somado ao número de casos, podemos ver que no dia 18/3 tínhamos 8.000 mortos no mundo. Hoje temos 291.689 pessoas. Um aumento de 2.031% do dia 18 para hoje. Não é uma gripezinha. No Brasil, nós estamos atualmente com 173.000 casos oficiais e 12.033 óbitos, sendo que em São Paulo temos 3.709 óbitos. Amazonas, São Paulo e Ceará são os 3 estados mais afetados no atual momento. São Paulo prevê a cada 12 dias o dobro de mortes. Então, se nós temos aqui 3.709, estaremos com 8.000 daqui 12 dias. Não é uma gripezinha. Mas eu gostaria de dizer para vocês, é doença ou doente? É como o ovo e a galinha. Quem veio primeiro? A doença ou o doente? Todo mundo vai dizer a doença e nós ficamos doentes. Então, seria uma pergunta lógica, com uma pergunta com uma resposta lógica. Mas eu quero trazer aqui uma problemática. A manifestação da doença para nós, ela se dá em primeira instância, para nós das religiões afro, né, em sua maioria, ela começa no imo da pessoa, dentro da pessoa, naquilo que é íntimo dela, naquilo que é espiritual.
A doença não começa pelo corpo, ela começa por aquilo que é espiritual. Algum desarranjo acontece dentro das questões espirituais que nós já retratamos em outras lives, que é no axé. Alguma coisa acontece ali. Isto desencadeia para o mundo das ideias. As ideias, vamos dizer assim, que seja a primeira manifestação do espírito. Então, no mundo das ideias, há também um desequilíbrio. Numa outra instância, é no mundo dos sentimentos. E, por último, no nosso corpo. Então, a doença começa no espírito, vai para aquilo que são os nossos pensamentos e ideias, desce para os nossos sentimentos e, por último, vai para o nosso corpo. Isto, individualmente falando. Aí nós temos uma configuração das doenças que nós conhecemos como a manifestação no organismo do coronavírus. Mas as doenças individuais, elas estão intimamente ligadas com as doenças sociais. Intimamente. E antes de entrar aqui no tema que eu vou trazer, vejamos uma questão. Pegar aqui alguns momentos. A varíola. A varíola atacou um determinado período, tanto na Europa, quanto na África, quanto no Brasil. Inclusive aqui no Brasil, os sacerdotes, mais especificamente de Chapanã, que era do Jeje, ganharam grande relevância porque eles sabiam fazer com que aquela doença reduzisse na coletividade. Eu vou explicar depois. Mas, a priori, todos os grandes movimentos que nós tivemos de pandemias sempre foram coletivas. Então, essas pandemias, óbvio, pandemia é coletiva. Pan significa universo, né? Universal. Mas elas se deram dentro dos aspectos gerais. Aí era pobre, rico, branco, preto, índio, asiático, mulheres, negros, jovens, velhas, não importa. A doença pegava a todos. Então a gente pode pegar tuberculose, meningite, varíola, sarampo, catapora, são doenças que acometeram, tuberculose, que pegaram a sociedade. E qual é o grande divisor dessa doença social? A desigualdade. A desigualdade. Por quê? Quem tem acesso às riquezas vai conseguir se prevenir com muito mais facilidade. Estamos vendo isso com o coronavírus. O primeiro boom do coronavírus pegou a classe mais abastada, houve um controle dessa classe abastada e agora estão com as classes menos favorecidas e aí há o medo do descontrole. Por quê? Há todo tipo de privação. O que isso tem a ver com o espiritual? Porque há dentro da sociedade um conjunto de pessoas que pensam a sociedade, idealizam a sociedade, criam esse sistema social. Nasce a sociedade, o sistema social nasce na ideia de algum ou de algumas pessoas. O sistema social não é o que nem um pé de árvore que nasce por si só, embora não nasça por si só, porque tem um poder divino atrás. Mas há uma ideia. Aquilo vem do espírito para a ideia, que pode ser de um ou mais indivíduos, e aqui no caso há uma soma de indivíduos, e essas pessoas vão constituir a nossa sociedade sem considerar a alteridade, sem considerar a necessidade dos outros. Então, há uma doença social. A doença é social. Por isso, os terreiros,
eles não visam o bem de uma pessoa. Eles visam o bem da coletividade, porque eles sabem da necessidade de você atuar no coletivo para ter o bem-estar individual. Lembra-se que eu falei do axé coletivo, que alimenta o axé individual e vice-versa? Por isso é tão importante quando a nossa casa ganha iniciados, porque isso aumenta o axé da casa. Em contrapartida, a casa é que possibilita fazer um iniciado. Então isso é uma ação que circula. Na sociedade é a mesma coisa. Se eu só penso em um determinado grupo, não irá circular absolutamente nada. Então, concretizar nos diversos tecidos sociais, políticos e econômicos a doença social. Você considera a pobreza doença social? Considera. Você considera racismo doença social? Considera. Você considera machismo doença social? Considera. Estas são algumas das milhares de doenças sociais que aumentam violências e mais violências na nossa sociedade e transformam nossa sociedade em produtores de doentes. Então, a nossa sociedade adoece e produz doentes. Quando uma mulher apanha, por exemplo, há todo um sistema social que apoia esse tipo de atitude. E estamos produzindo o doente que bate e o doente que apanha. Mas, enfim, a saúde do indivíduo depende da saúde coletiva. Então, a saúde social interfere na saúde da pessoa e a saúde da pessoa interfere na saúde social. Mas, por hora, há nesta balança uma desigualdade, que é a saúde social, ou seja, aquele que tem o poder de determinar e aquele que tem que acatar. Existe uma desigualdade gigantesca nessa balança. Então, para nós, esta doença espiritual, ela não se dá só no indivíduo. A doença espiritual, ela se dá no coletivo, nas ideias coletivas. A gente vai chamar isso de uma concentração de seres de uma coletividade. E esta coletividade, ela constitui uma sociedade pelo poder econômico, não é por outro poder, ou às vezes pelo poder religioso, e imputa àquele grupo determinadas regras, forças. Então a gente escolhe. Basicamente a gente escolhe quem vai ficar doente. A gente escolhe quem vai morrer. Nós, dos terreiros, buscamos tentar fazer uma saúde mais equânime. Sacerdote e sacerdotisa, por exemplo, tem gente que vai ao terreiro e me paga. Tem gente que vai ao terreiro e não me paga. Me dá alguma coisa em troca se ele não tiver dinheiro. Mas isso não acontece na sociedade. A gente quer sempre o lucro. A gente quer sempre o dinheiro, a gente quer sempre, não o bem-estar do indivíduo, a gente quer o bem-estar financeiro, do bolso. E isso demanda aquela pergunta que eu fiz no início. Doença ou doente? Doente é aquele que teve todas essas instâncias desestruturadas. A doença é o processo de desestruturar do espírito até o corpo. No mundo, que é aquilo que é invisível, até o mundo visível. Eu sei que esse discurso não é muito palatável, como não foi do domingo, né? Não estou acertando bem na coisa, mas é necessário. Agora, como é que a gente cura uma sociedade? Neste caso do coronavírus, no caso da tuberculose, do sarampo, da catapora, da malária, com vacina. A vacina é um ato preventivo e coletivo. Para eu poder, ou para nós podermos curar uma sociedade, nós temos que
investir no coletivo. O soro, que é individual, que é quando você chega lá, você vai ser internado, você vai fazer alguma coisa, é soro, é individual. Ele não cura coletivamente falando. Nós precisamos da vacina para curar coletivamente. Isto significa que não há cura individual. Esta doença social, ela precisa ser curada coletivamente. Todas as grandes conquistas e ensaios de conquistas que nós tivemos no mundo é quando a ação foi coletiva. E, aliás, o mundo está fazendo uma vacina para o coronavírus e o Brasil não está entre os países que colaboraram. Provavelmente vamos ser vacinados depois que o mundo for vacinado. O que nós vamos querer? O soro, a cura individual, ou a vacina, que é a cura coletiva e social? O nosso mundo está doente. O nosso mundo, produtor de doenças, está doente. Está doente do ódio, está doente do egoísmo, está doente do individualismo, está doente da forma mercenária com que trata a vida e as pessoas, que se tornaram números e dinheiro. O mundo está doente. Nós precisamos urgentemente de uma vacina contra tudo isto. E é isto que eu tinha para dizer para vocês no dia de hoje. O axé do mundo está em desequilíbrio. Temos pergunta do João Luiz Carneiro, do Rio de Janeiro. Sua bênção, minha mãe. Se entendi a prédica, a senhora tem uma proposta das religiões afro-brasileiras que é pan-saúde para a pandemia. Ou seja, coletivo no sentido de todos da comunidade, em todos os 4 níveis que nossa casa sempre fala, espiritual, amor, dinheiro e saúde. Estando coerente minha leitura, qual o papel de nós, que somos homoebé, para auxiliar o trabalho do pai ou da mãe de santo? Primeiro, como a gente sempre fala, é não atrapalhar. Esse já é uma grande ajuda. Mas não é essa a resposta, meu filho. Eu acredito que quando a gente vai ao terreiro, nós vamos em busca de alguma coisa que nós não sentimos satisfeitos no mundo. O mundo não nos satisfez. E nós procuramos o terreiro porque a gente quer o divino. E este divino, ele vai se manifestar em todas as instâncias da nossa vida. O primeiro momento é achar que o divino está dentro do terreiro, no transe. Mas eu acredito que o divino tem que estar no mundo e dentro de você com o mundo. Ou como se ajuda? Nós nos ajudamos, mesmo que de forma condicionada, nos olhando. A vovó, que carinhosamente eu chamo, a Neuza Gonçalves, chamo de vovó, ela fala de Rubem Alves, que leva os olhos a passear. Nossos olhos passeiam nas vitrines, nossos olhos passeiam nos corpos alheios de forma sexualizada, mas nossos olhos não passeiam para enxergar a necessidade do outro. Eu acho que aquele que é filho de terreiro tem que passar a enxergar o que o outro necessita. Pergunta da Laís Verderame, de Itanhaém. Bênção, minha mãe. Sabendo que a doença nasce no corpo mental, depois no sentimental e após manifesta-se no corpo, então a senhora considera que essa pandemia é fruto dos pensamentos deletérios de toda a coletividade planetária e que acabou se manifestando nessa doença? Eu acredito que os vírus nasçam não só nessa parte física. Eu acho que nós somos virulentos naquilo que nós pensamos, desejamos antes de fazermos. Tem uma outra pergunta que já subiu, que está com tanto comentário que sumiu. A pergunta do Delfim Neto, salvo engano, do Rio de Janeiro, que ele fala mais ou menos isso. Tem algumas profissões que, como nesse momento, a área da saúde que está mais ligado com a espiritualidade nesse momento. Eu acho que não.
Não, acho que a economia deveria estar muito ligada com a área da espiritualidade, ao contrário só da medicina. Porque a economia distribui bens. A economia é a grande equalizadora de para quem vai o bem financeiro, que mata a fome, dá direito à saúde, vestimenta, educação. Então, acho que a gente não pode achar que aquelas profissões que são majoritariamente cuidadoras é que são responsáveis para trazer benesses ao mundo. Eu acho que todas as profissões, elas garantem algum benefício ao mundo. O diferencial está na forma com que eu aplico este conhecimento. Então, encerramos as nossas perguntas, né? E eu vou aqui agradecer, em primeiro lugar, as pessoas que estenderam doações à nossa instituição para a aquisição de cestas básicas. Eu não falei da última vez, mas a família Quaresma havia já cedido a nós as cestas em forma de doação, de São Paulo. Aquilina Teodora da Silva, que deve ser da cidade de São Paulo também, e Silvana Bertin, que é de fora do estado de São Paulo. Silvana, você me desculpa, eu esqueci o local, mas é fora do estado de São Paulo. A vocês agradeço imensamente. Hoje, lendo uma matéria na UOL, aliás, G1, para quem agora não está muito em alta, né? Eu vi um número drástico de redução de empregos, salários e afastamentos de pessoas. Então, isto vai ajudar muitas pessoas a comerem. E quero agradecer as pessoas que têm assistido às minhas lives, a Regina Conduru, do Rio de Janeiro, Carlos Foster, do Rio de Janeiro, Isabela Carvalho, de Petrópolis, Rosa Linda, de Itapira, Rafael Serrato, de Guarulhos, Edneia Madureira, de Pernambuco, Denise Batista, do Rio de Janeiro, Ricardo Gurgel, do Rio de Janeiro, salve para você, Ricardo e a Janaína, Hélio Melo, de Minas Gerais, Veneza Rocha, de Santa Rita do Sapucaí, de Minas Gerais. Agradeço vocês por estarem presentes conosco. Gostaria de mais um recado. Quinta-feira, se tudo caminhar bem, estamos com uma parceria em andamento, sempre bem com vistas à nossa produtividade na coleta de cestas básicas. Temos procurado dar alguma coisa em contrapartida a vocês, por isso estamos buscando fazer parcerias. E na quinta-feira eu trarei uma novidade. Só não o farei hoje porque ainda estamos em vias de fechamento deste projeto. E também, gostaria de dizer a vocês que este projeto nós estamos indo para o segundo mês. No dia 23 deste mês estaremos entregando mais de 100 cestas básicas. Foi difícil levantar esse número este mês. Nós contamos com a colaboração das pessoas que puderem. Não precisa ser uma cesta integralmente. O que você puder ajudará. O número de famílias que estão necessitando é enorme. O José Paulo aqui pergunta como que ele faz para contribuir. As pessoas que desejarem contribuir, entre em contato em PVT, no próprio Facebook, que serão dadas as diretrizes de como deve ser feito. Aqueles que desejarem, por favor, podem nos procurar e nós agradeceremos, e as pessoas que a gente não conhece também te agradecerão. Assim encerro o meu dia de hoje. Mocuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve.